Boa tarde, comunidade da TV 247. Boa tarde, comunidade. Hoje, do André Atruz, entrevista Rui Costa Pimenta. Eu peço para todas as pessoas que já chegaram aqui, primeiro, desejar uma boa tarde, boa sexta-feira, deixar aqui um pedido especial, um like aqui para a gente, para o nosso programa, pedido também, se possível, assinar brasil247.com/apoio ou um pix@brasil247.com.br. É importante também, para quem estiver no X, vir para cá depois, compartilhar por aqui, visitar a nossa página aqui do 247, a página também, né, do canal do PCO, que é muito importante, CO TV. Então, fiquem conosco, hein? Rui, seja bem-vindo, boa tarde, como vai? Tudo bem, obrigado. E você, como é que está? Pois é, olha, tentando passar por essa semana e tentando ali também entender, compreender o tamanho dessa crise do Pix. Eu passo para você, numa semana tão importante, que mudava a comunicação do SECOM, havia uma expectativa do que viria a ser, não é, a forma do governo se comunicar com as redes, e vem uma crise tremenda, quer dizer, né, de uma forma meio atabalhoada, eles voltam atrás. É interessante, né, Rui? Porque voltam atrás de quê? De uma fake news? É contigo. Bom, eu acho que isso que aconteceu estava anunciado politicamente. Nós criticamos muito a política do Haddad, nós falamos que essa política... Aí o pessoal falava assim, né, nas redes sociais, vocês estão torcendo contra o governo Lula, vocês só criticam o Lula, etc. E tal. Não falamos, não, isso aqui é uma defesa do governo Lula, porque essa política é um tiro que vai sair pela culatra. Tá? Aí eles foram, exageraram. A política já era ruim. Tá? Esse pacote fiscal do Haddad todo é ruim. Aí eles foram indo, e fizeram esse negócio do Pix. E isso daí foi um desastre. Tá? Primeiro, antes da gente... Eu vi aí várias pessoas falando de fake news, que não sei o que lá. Antes de qualquer coisa, nós temos que parar e pensar o seguinte. O que significa quando uma pessoa como Nicolas Ferreira faz uma crítica ao negócio do Pix e tem 300 milhões de visualizações. 300 milhões. Ele teve mais visualização do que tem gente no Brasil. Isso me chamou a atenção também, viu, Rui? É uma coisa espantosa. Bom, eu vou dizer para você, o PT perdeu muito apoio. Inclusive, eu calcularia que perdeu apoio. Se não perdeu imediatamente, digamos assim, criou as condições para perder na casa da dezena de milhão. Eu vi a live do Nicolas Ferreira, é uma live muito bem feita. O que ele fala ali é praticamente tudo verdade, não tem fake news nenhuma. Né? Inclusive, eu vou destacar uma coisa. Eu fiz, no sábado passado, eu fiz uma exposição do problema do Pix, eu falava praticamente tudo isso que ele falou, estava lá. Né? O que é óbvio, não tem fake news. O que ele falou é uma coisa óbvia e ele falou aquilo que o pessoal já sabia e queria ouvir, que é o seguinte: se alguém vai colocar aí, né, uma fiscalização em torno do Pix, é para taxar o pessoal. O Pix não vai ser taxado, mas se vai fiscalizar, vai taxar. E vai taxar gente que tem muito pouco dinheiro. Isso é verdade. A essência do que ele falou é isso. E o que ele falou é verdade.
e foi uma verdadeira explosão, uma bomba atômica que jogaram no governo. O que ele fez, você vê o valor da rede social, né? O que ele falou, você pode contabilizar o efeito. Então, se eu fosse um dos formuladores da política do governo, eu começaria por analisar esse problema. O que significa, qual o efeito que isso vai ter. Né? Foi tão poderosa a reação que o governo recuou. Né? Não conseguiu manter. É impopular. É gigantescamente impopular. Então, eu acho assim, infelizmente, eu acho que o governo Lula e o Haddad e os outros responsáveis pela política do governo não vão dar volta atrás. Voltar atrás nesse ponto porque o soco no estômago foi muito forte. Mas não vão voltar atrás. Então, eu sou obrigado a dizer o seguinte: essa política é desastrosa e compromete. Vai comprometer não só o governo Lula, compromete toda a esquerda. E quem apoiar esse tipo de política vai afundar junto. Nós não apoiamos. Não pode tirar dinheiro do pobre. Pobre não tem dinheiro. Pobre é pobre. É uma pessoa que vive esmagado pela sociedade. A função de um governo de esquerda é dar dinheiro para os pobres, não tirar dinheiro dos pobres, seja lá com que pretexto for. Eu vi gente com discurso moralista, mas então o cidadão está sonegando. Meu amigo, do jeito que a população brasileira vive, o cara tem todo o direito de sonegar. É ilegal? É ilegal. Mas para sobreviver, ele tem que fazer isso aí. Se todo mundo for pagar tudo que é devido, o povo não come. Você precisa entender em que país você está vivendo. Isso aqui não é a Suíça. Isso aqui não é a Holanda, não é a Bélgica. Nós vivemos num país de gente miserável. Né? O cidadão que trabalha na rua, né? Vendendo badulaque aí, vendendo comida, vendendo espiga de milho, vendendo espetinho de churrasco, ele pode arrecadar R$ 5.000, mas ele não tem dinheiro nem para comer direito, para pagar o aluguel, para pagar a condução, para pagar comprar o material escolar dos filhos. Ele não tem dinheiro. Ele está numa situação deplorável. Não pode fazer isso. E os impostos incidem muito mais sobre a classe trabalhadora, né? Então, né? Quem paga imposto no Brasil é gente pobre. Gente rica não paga imposto. Aí vão falar que isso aqui é fake news. Mas se você for ver, grosso modo, a maior parte do imposto vem do bolso do pobre. A esmagadora maioria. Os ricos não vem do bolso do rico. Né? A única coisa que eu acho que o Nicolas Ferreira, que eu discordo do que ele falou, e é uma discordância essencial, é o seguinte, que ele fala que isso aí é para pagar mordomia de governo, corrupção, etc. E tal. Não, não é verdade. Todo governo tem mordomia, tem corrupção, todo governo tem isso aí. Não vamos começar agora que o governo Lula é o governo mais corrupto do mundo e tal, como fizeram na época da Dilma, né? Porque isso daí é uma coisa de verdadeiros idiotas. Todo governo tem isso, mas isso daí é marginal no gasto governamental. A maior parte do dinheiro vai para os banqueiros. Esse é o problema principal. Lógico, o Nicolas Ferreira não vai falar isso, eu falei isso no sábado, né? Ele não vai falar isso porque não interessa para ele. Mostrar que os banqueiros são os verdadeiros vilões da história. Agora, eu acho que o papel da esquerda é mostrar isso. Nós precisamos derrubar a ditadura dos banqueiros. Em vez de tirar dinheiro do pobre, acabar com a farra financeira dos banqueiros. Os banqueiros, eles recebem mais de 50% do orçamento federal. Né? Essa é a grande roubalheira, a grande corrupção, a grande maracutaia que tem no Brasil.
os banqueiros. O governo Lula decidiu fazer uma política de... Ele não tem força para enfrentar os banqueiros, e ele decidiu fazer uma política de contemporização. Só que essa política de contemporização levou ele por um caminho totalmente, não só errado, como autodestrutivo, que é tirar dinheiro do pobre para dar para os bancos. Essa política levará o governo à ruína. E o caso do PIX é um sinal de alerta. Acendeu uma luz vermelha enorme, né? A grande questão é, o governo vai ver essa luz vermelha, vai interpretar essa luz vermelha, vai mudar de política? Precisa mudar de política. A política do Haddad, com esse negócio do PIX, ela foi por água abaixo. Se o PT e o governo não entenderem isso, eles vão se afundar. Precisa trocar de política. E, na minha opinião, precisa trocar de ministro também. Colocar uma pessoa com maior sensibilidade para as agruras da população. Tem que pensar no povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo sofrido. Você pode achar que o povo é manipulável, que você vai arrancar o couro dele e depois ele vai votar em você. Mas não é assim. Isso vai ter um efeito. Nós, desde o começo, nós advertimos o governo para o seguinte: nós não estamos na era PT versus PSDB. Isso aí morreu, é do passado. Nós estamos na era PT versus uma oposição muito bem articulada e muito bem organizada. E uma oposição que não apoia esse tipo de política. Porque se fosse o PSDB, a oposição do governo Lula, eles não iam fazer o que o Nicolas Ferreira fez. Ele não acusa o PT de tirar dinheiro do pobre porque o PSDB é o partido que mais tirou dinheiro do pobre no Brasil em toda a sua história. Então ele não ia acusar o governo disso. Então aí está tranquilo, você tira o dinheiro, mas ninguém fala nada. Todo mundo faz, se faz de louco e não fala nada do assunto. Mas a extrema-direita não é assim. A extrema-direita, uma característica que ela tem é que ela é como ela é uma força de massas, que o PSDB nunca foi, ela apela sistematicamente para a demagogia popular. O nazismo e o fascismo italiano faziam demagogia socialista na época. Eles se fantasiavam de socialistas, eles falavam de socialismo, né? Quando o Hitler chegou ao poder, uma ala do partido nazista falava: agora nós vamos estabelecer aqui o socialismo nacional, os banqueiros vão pagar e tal. Eles faziam demagogia nesse sentido. Era tudo conversa mole, lógico. Eles não fizeram nada. Foi o governo mais querido dos banqueiros, foi o Hitler. Mas eles fazem essa demagogia. E o Nicolas Ferreira ele mostrou, ele deu uma aula para o PT do que é que eles estão com quem que eles estão tratando. Não é o PSDB, não é o José Serra. A arma do PSDB é acusar os outros de corrupção, de ineficiência administrativa, essas coisas totalmente burguesas que ninguém liga. A extrema-direita não. A extrema-direita acusa você de enfiar a mão no bolso do pobre. Eu não sei, eu acho que o pessoal tem que parar e pensar, porque é muito grave o que aconteceu, gravíssimo. Foi, e no final das contas, e o que eu acho que eu fico um pouco assustada nesse sentido, Rui, é por que o governo, por que o Lula não vai, de alguma forma, não se comunica diretamente com a população? Eu não sei se seria o caso de ir na rede nacional, eu não sei qual atitude tomar, mas revogar dá o sentido de que ele capitulou. E é o que virou. A extrema-direita tem falado isso nas redes, quer dizer, para além desses 300 milhões de visualizações, agora tem isso, né? Ele capitulou, ele não podia levar adiante isso. Se levasse adiante, seria até pior. O que mostra que ele nunca deveria ter feito. Porque capitular não é uma boa política. A política é não fazer esse tipo de coisa. Né?
É um desastre político muito grande. Eu acho que aqui nós temos o seguinte, né? Nós temos uma equipe econômica e, em geral, a equipe política do Lula é um pessoal que não sabe o que é o povo brasileiro. Vamos ter claro. O Haddad nunca teve contato direto com a vida do povo. Não vou falar de outras figuras abomináveis, tipo Simone Tebet, que já não é um problema de falta de contato com o povo, é um problema de não gostar do povo brasileiro. Perfeito. Tem uma outra percepção, e aí você percebe também, Rui, como esse governo, como esse ministério está amarrado com os interesses do establishment, quer dizer, frear qualquer ação do PT. Eu vejo assim a Simone Tebet ocupando um pouco esse espaço, né, de freio ali, né? Não se esqueçam da frente ampla, né? É mais ou menos isso. Esse desastre é um desastre da frente ampla. Agora, eu acho assim, o Lula ele tem sido arrogante. De repente, eu não sei o que aconteceu, né? Ele começou a atuar como se tudo que ele fizesse não fosse ter nenhuma consequência. Que ele é inatingível. Né? Ele é como o super-homem, invulnerável. Assim, entendeu? Você pode atirar nele que a bala não penetra. Não, não é assim. Ele é atingível e ele foi atingido duramente. Né? Foi atingido por uma figurinha medíocre e inexpressiva como o senhor Nicolas Ferreira. Isso também tem que chamar a atenção, porque o Nicolas Ferreira não é nenhum Mussolini, não. Ele é um rapazinho aí de, sei lá de onde saiu esse rapaz. Ele não é nada. Ele não é nenhum líder de massas, ele não é nada. Ele é uma pessoa que subiu aí por causa desse movimento, desse clima político de extrema-direita, só isso. Ele não é um Brizola, por exemplo. Ele é um Zé Mané, ele é um Zé Ninguém. E o Zé Ninguém, ele deu um tiro no governo, tiro de canhão. Arrancou pedaço do governo. Isso também deveria chamar a atenção. E mais, vou dizer uma coisa que eu já vi, eu acompanho o 247, logicamente, né? Uhum. Até porque ali falam muitas vozes que estão ligadas ao governo, à esquerda e tal. Eu já vi a versão de que o problema é de comunicação. Não, o problema não é de comunicação. O que o Nicolas Ferreira fez é uma coisa mais ou menos óbvia. Ele pegou os argumentos principais, né? Nós tínhamos já falado tudo isso daí, e alguém, um cidadão lá da comunicação dele, escreveu um roteiro com esses argumentos, botaram um teleprompter, ele falou e tá, pronto. Destruiu a base lulista. Não foi nenhum grande feito de comunicação. Ele falou aquilo que o povo queria ouvir. E o pessoal tem que fazer a conta, 300 milhões de visualizações. Eu nem sei como eles chegaram nesses 300 milhões, porque é tanta gente. É muita coisa. Né? Acho que deve ter gente que assistiu 4, 5, 6 vezes. Perfeito! Eu também fiquei pensando nesse número e me assustou. Por outro lado, você vê que tem uma estratégia de comunicação da extrema-direita que coloca ali essa figura, né, do Nicolas Ferreira, que agrega o jovem. Eu não sei qual é exatamente a função ali do Nicolas nesse momento, mas ativa também a rede bolsonarista, né? E eles ficaram ali, né, pululando. Eles têm uma rede, mas o grande mérito do Nicolas Ferreira, tem que reconhecer o mérito dos inimigos, é que ele falou aquilo que todo mundo estava pensando e estava preocupado. O senso comum, né? Ele entra ali no senso comum, porque não chega a comunicação ali para o povo. O Wellington, do canal, falando sobre carros, ele colocou o seguinte: 300 milhões, 215 milhões de habitantes, tem gente que
colocando dinheiro no Nicolas Ferreira para isso. Quer dizer, também tem muita grana envolvida nesse... Né? Muito, esse é o perigo, porque eles estão com um conteúdo que é um conteúdo bom para propaganda. E eles têm organização, eles têm recurso. Não adianta ficar chorando sobre o leite derramado. Não adianta falar, fulano deu dinheiro para o Nicolas Ferreira. O fato é que ele pegou o governo Lula e usou como pano de chão. Se foi com dinheiro, se foi sem dinheiro, se foi o que foi, ele fez. Ele conseguiu fazer isso daí. E se o governo Lula continuar com a mesma política, ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Com certeza. O Max Christian Frauendorf está sempre aqui com a gente. Ele falou que o próprio Zeca Dirceu, e eu vi nas redes do Zeca, que está longe de ser né, de uma esquerda, enfim, né? Ele falou o seguinte: hoje ele falou que falou cobras e lagartos, né? Não adianta dourar a pílula no momento, né? Muito grave. Eu vi realmente, na verdade, recebi da assessoria dele também. E a gente vê o quanto isso não foi unidade para o PT. Vários ministros fizeram uma crítica, o próprio Renan Filho falou: olha, perdeu a oportunidade de uma luta política, né? De um momento ali para tomar esse espaço. Né? Eu vi a colocação do Renan, ele falou que o governo devia capitular, deveria lutar. Não. Se lutasse, a derrota ia ser infinitamente maior. Você acha que... Perfeito, tá. Eu acho que o governo fez certo de capitular. Perfeito, perfeito. Era a única alternativa. Não era uma boa alternativa, mas era a única. Se continuasse a briga, o governo ia ser triturado. Tem que recuar. Você vai lá, você mandou sua tropa subir o morro. O pessoal matou metade do pessoal, manda o resto descer, porque senão vai matar todo mundo. Não adianta insistir no erro. Perfeito. Vou trazer aqui, então, o comentário do Clênio Souza. Rui, as colocações feitas pelo Nicolas foram idênticas às suas, feitas na última análise da análise política do PCO, que deveria fazer um react apontando isso, um abraço, e o Cultura Búzios. O governo Lula deu um tiro no pé por importar no Brasil a lógica dos democratas versus republicanos, em vez de apoiar os interesses da classe trabalhadora brasileira. Passo para você. Não, com toda certeza. O governo está trabalhando com um esquema político artificial. Eles acham assim: extrema-direita tem que ser combatida por meios judiciais. Tem que botar o Bolsonaro na cadeia. Aí tudo será resolvido. Agora, eu pergunto, para todas as pessoas que estão ouvindo o que a gente está falando aqui agora, botar o Bolsonaro na cadeia vai resolver alguma coisa? Não. Pensem, precisa pensar no assunto. É preciso um plano. O que o governo Lula precisaria é um plano político. Agora, esse plano político não pode estar baseado em tirar dinheiro da população pobre. Eu acho, inclusive, que o governo Lula deveria voltar atrás em todo o pacote fiscal. Porque sabe o que acontece? Depois desse desastre, todo mundo vai olhar e falar: a política econômica do governo é contra o pobre. Por exemplo, vou falar aqui, né? A gente fica assim numa situação que é a seguinte: você fala assim, estou dando munição para a extrema-direita, mas não é verdade. A política, se a extrema-direita for inteligente, depois deles terem caçado o negócio do PIX, eles deveriam ir atrás do resto da política econômica do governo. Né? O salário mínimo, o fim do abono, o pente fino, o benefício de prestação continuada. Eles deveriam colocar o governo no pelourinho, você entendeu? Porque é uma coisa que dá para fazer. E o pessoal não percebeu que eles estavam abrindo esse flanco para a direita. Para a extrema-direita, né? Perfeito, perfeito. É.
Agora, aí as pessoas falam assim, você não pode criticar o governo, mas como é que você não vai criticar o governo? Por exemplo, eu acho que a crítica que eu fiz no sábado, eu fiz a crítica antes que o Nicolas Ferreira fizesse e como a moça, o que ele falou é praticamente o que eu tinha falado antes. Né? Por que eu não vou falar isso se o desastre é muito visível? Nós fizemos críticas, teve gente do PT. O PT tem um pessoal na internet que eles precisariam também botar esse pessoal na linha. É um pessoal que fica agredindo todo mundo, né? E tudo mais. Não tem que agredir as pessoas, tem que discutir civilizadamente. Aí eu penso, um gaiato desse chegou para mim e falou assim: você quer saber mais do que o Lula, que foi eleito 3 vezes? Veja, meu amigo, você pode ser eleito 200 vezes. Não quer dizer que você tem o livro da verdade debaixo do braço. A vida é muito dinâmica. E eu posso não ter sido eleito nunca, e eu posso saber do que eu estou falando. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E agora? Lula foi eleito 3 vezes. E o Nicolas Ferreira teve 300 milhões de visualizações. Contra a política da pessoa que foi eleita 3 vezes. E agora, vale também uma advertência, né, Rui? Porque a última eleição, e óbvio, tudo que aconteceu, né? Muita fake news, muita tentativa de golpe, né? Tudo. A diferença foi muito pouca. Foi pouca, foi pequena. Nós falamos isso desde o começo. Né? Essa diferença ela é um problema, né? Eu queria trazer aqui o Guilherme Bezerra. Desculpa, viu, Guilherme? Não tinha visto a sua mensagem, então já vou ler aqui. Agora a esquerda pede punição ao Nicolas. Ele já está sendo investigado. Se ele for punido, a situação do governo vai piorar? Vai piorar. Porque ninguém é trouxa. Se ele for punido agora, ele está sendo punido por ter falado a verdade. É uma política suicida isso. Agora, eu não sei, pediram punição por essa live que ele fez? Vão pedir por conta das fake news que foram levantadas ali, levando em consideração ali o que ele apontou de desinformação e o que gerou como consequência para o mercado financeiro. Quer dizer, para o mercado financeiro não, né? Mas também, né? Porque gerou um prejuízo em emissão de PIX, enfim. Não, eu não vi nada que ele falou que fosse uma. As pessoas podem discordar de algum comentário, de alguma interpretação. Agora, o que ele falou é a mais pura verdade. A essência do que ele falou é que se você vai colocar aí uma vigilância sobre o PIX, isso aí é para taxar o pessoal. Por que alguém colocaria uma vigilância? O que é? Tem alguém aí que é voyeur, quer saber o quanto o pessoal gasta? É lógico que é para taxar. Não falou nada de estranho. A única coisa que ele falou é que até o que ele falou do governo Lula é verdade, que o negócio do cartão corporativo e tal, eu não sei quanto que o Lula gasta no cartão corporativo. Ele também não falou isso. Ele falou que o governo não revela, né? O governo falou que os produtos chineses não iam ser taxados, acabaram sendo taxados. Ele falou esse monte de coisa. Eu não vejo nada de criminoso. Se agora a oposição política for crime, então aí é que nós estamos perdidos mesmo. Aí é um problema, né? Aí vai ser um problema. Pois é. E não vai ganhar. Não vai, só vai piorar. Porque, por exemplo, se o Nicolas Ferreira for investigado, eu faria uma outra live e falaria investigado por falar a verdade. Repetiria tudo que eu falei na live anterior, de 300 milhões, com um acréscimo de que eu estou sendo perseguido. É um desastre isso. Não tem que fazer essas coisas. O pessoal perseguiu o Trump nos Estados Unidos. Aí eu pergunto, quem é o presidente norte-americano? Donald Trump. Né? Pois é. Rui, para a gente... Só uma coisinha, nós falamos desde o começo que o Trump ia ser eleito. Que ele ia ganhar a eleição. Se ele ia tomar posse ou não, a gente não sabia. O pessoal não consegue ver isso. Não adianta falar que ele
teve relações sexuais com prostituta, pagou a mulher. Isso aí não é. Não vai entrar no jogo político, não vai mesmo. Não vai mesmo. É cultura. A Maria Aquino falou o seguinte: boa tarde a todos. Rui, o que dizer dos ataques de Lula às revoluções soviética e cubana, deslocando o ataque da democracia liberal burguesa, da qual faz parte, ao fascismo, para se opor ao socialismo? Isso aí eu colocaria na conta de declarações infelizes do Lula. Ele quis mostrar que o PT é partido daquele negócio, né? É uma coisa comum no nacionalismo, eles faziam isso muito contra os partidos comunistas. O Partido Comunista fala de operário, mas nós é que somos operários, etc. E tal. É um tipo de demagogia, né? Só que aí ele falou uma besteira total. Primeiro, ele falou uma besteira porque, tanto na Revolução Russa como na Revolução cubana, a participação da classe operária foi gigantesca. Nem teria a vitória da Revolução se a classe operária tivesse tido essa participação também, né? Em primeiro lugar, isso. Ele deu uma demonstração de ignorância histórica. Segundo, é uma declaração reacionária, né? Para quê? Para que fazer essa declaração? Eu não sei se ele está querendo dizer que a esquerda não está certa e tal. Eu acho que ele tinha que se preocupar com os aliados dele da direita, da Frente Ampla, e com a extrema-direita, não com a esquerda. A esquerda, por mais que nós criticamos o Lula em várias coisas, mas por mais que a gente critique, né, nós somos uma força que atua, grosso modo, geralmente, a favor do povo, a favor daquilo que é progressista, a favor das reformas sociais, tudo. Eu acho que ele não tem que virar a metralhadora para a esquerda, não, que isso aí seria um erro ainda mais catastrófico do que tem sido cometido com a extrema-direita. O isolamento vai ser total. Ele vai dar munição para grupos aí que são muito, muito suspeitos, grupos que estão sendo financiados por ONGs internacionais e tal, para fazer oposição ao governo dele com mais, né, com mais causa do que eles têm efetivamente. Muito bem, Rui, está cheio aqui de superchat para você, então vou ler mais aqui, olha, o Guilherme Bezerra também falou que quem querem punir por fake news, né, então era aquela informação que você, né, com relação à forma de puni-lo. O Rui Cabeção, do Marmitaria Patriótica. Xará, o que você acha do Marmitaria Patriótica? Eu não sei se você já conhece, então está aqui e fica a dica, caso não conheça. E o Clênio falou o seguinte... Peraí. Não, isso a gente já viu, agora eu vou lá para as últimas aqui da gente. A Maria Aquino falou assim, Rui, porque o governo se conforma com a isenção tributária sem lucros e dividendos e a lei Candir, exatamente, que isenta impostos de produtos primários, né, minério de ferro, soja, enquanto mantém imposto sobre exportação de feijão, arroz e batata do MST. Eu acho que precisaria mudar muita legislação que foi feita, que é uma legislação de tipo antinacional, como essa lei Candir, né? O governo deveria taxar mais os que ganham muito dinheiro, né? Eu, sinceramente, eu acho uma política louca essa daí. É a política de tirar dinheiro do pobre para dar ao rico, porque se você é um grande... Eu acho que deu uma falhada na internet do Rui. Deixa eu ver. Rui, você consegue me ouvir? Não, travou. Enquanto isso... não, voltou. Pode falar, Rui, voltou. Não, eu acho uma política louca, porque enquanto o grande exportador não paga imposto, o pobre paga metade da renda dele de imposto. Por exemplo, o cidadão que recebe o Bolsa Família de R$600, quase R$300 é imposto que ele vai pagar.
Perfeito, a proporção do salário, né, que é o que vai impactar, né, nessa relação do imposto, né, muito forte mesmo. Rui, olha, vou terminar de ler as mensagens, mas vamos mudar nossa pauta, senão a gente vai ficar realmente aqui, porque não para de vir mensagens sobre essa relação do PIX e acontecendo no governo. Perfeito. Omir Angelelli, desculpa. Eu vi o discurso do marqueteiro do Lula ao assumir a SECOM. Se esse cara que vai salvar o governo Lula já era, a situação é muito ruim. Agradeço o seu superchat também. Então, acho que a gente já leu aqui, acho que eu já consegui ler. Ah, não. E o Rui Cabeção falou o seguinte, do Marmitaria Patriótica. Vale ter aliados que apoiavam Moro e Bolsonaro? Mas, mudando aqui a nossa pauta, Rui, eu queria trazer a questão do cessar-fogo, né? Essa semana, enfim, né, cessar-fogo na Palestina, mas que ocorreu, mas né, mesmo assim Israel não obedeceu, e a gente está aqui esperando o que vai realmente se concretizar, né, a partir dessa tomada de decisão. É contigo. Não, essa notícia aí é o oposto do que a gente discutiu aqui, né? A gente passa do filme de terror para um filme apoteótico. O cessar-fogo na Palestina é uma vitória histórica das pessoas que lutam contra o imperialismo, que é difícil até de comparar. Com o que a gente vai comparar isso? Você tem grupos, o Hamas, a Frente Popular pela Libertação da Palestina, a Jihad Islâmica, que durante 15 meses combateram todas as forças do imperialismo mundial em túneis, numa faixa de terra que é do tamanho de um bairro de São Paulo, debaixo de intensos bombardeios, de uma atividade criminosa sem precedentes, que matava todo mundo que vinha pela frente. O próprio Hamas perdeu líderes importantes, como o Sinwar, teve assassinado no Irã o Ismail Haniyeh. Lutaram durante 15 meses e impuseram a sua vontade ao governo israelense e a todo o imperialismo mundial. É uma proeza inacreditável dessa gente. É inacreditável. Né? É uma derrota muito grande para o sionismo, é uma derrota para o imperialismo. Não é uma derrota definitiva, logicamente, mas é uma derrota. Né? As condições do cessar-fogo são... o Hamas foi flexível, que o Hamas é um negociador em nome da resistência. Mas, mesmo assim, eles conseguiram o fundamental. Troca inicialmente, de 33 prisioneiros israelenses por 2.000 prisioneiros palestinos, dos quais 250 estavam cumprindo prisão perpétua. O governo sionista e o imperialismo não conseguiu atingir nenhum dos seus objetivos durante 15 meses. Israel perdeu a guerra e é a primeira vez na história de Israel que eles efetivamente perdem uma guerra. Eu não tenho palavras para descrever, né, o que a resistência palestina fez. É extraordinário. E isso, né, sendo que muita gente de esquerda no mundo inteiro não deu o devido apoio a essas pessoas que estavam lutando lá, que perderam familiares, que perderam vários dos seus líderes. Uma luta heróica, uma luta abnegada, uma luta de uma coragem, de uma determinação. Eu tenho dificuldade até de explicar o que aconteceu aí. É extraordinário. Eu
eu estou nas nuvens com esse acontecimento. Logicamente que pode acontecer muita coisa. Há uma crise no governo israelense por causa disso, que mostra que é uma derrota, porque se não fosse vitória, não tinha crise, né? Você viu que o próprio primeiro-ministro disse que sairia, né, do governo se Israel capitulasse. É um absurdo, né, Rui? Na verdade, tem muito medo envolvido aí, né? Agora, uma coisa interessante também que a gente tem que ver, né? Nós temos que pesquisar melhor isso, mas é também uma outra coisa que a gente falou. O governo do Trump não é igual ao governo do Biden, no que diz respeito à política externa. Porque, é o que tudo indica, o Trump deu um ultimato ao Netanyahu. Ele falou, olha, se você não acabar com isso daí, eu vou cortar o tubo. Se o imperialismo cortar o tubo, não fornecer dinheiro e armas para Israel, o negócio não sobrevive uma semana. Né? Quer dizer, a gente vê que o mundo é complexo, né? Não é tão simples. Todo mundo gostaria que fosse simples. De um lado, os malvados, do outro lado, os bonzinhos. É complicado, né? O Trump é um malvado, mas ele é um malvado que é difícil de você entender bem qual é a política dele, né? Agora, de qualquer maneira, com Trump sem o Trump, o mérito cabe aos guerreiros do povo palestino e ao próprio povo palestino na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Né? Nós temos que admirar. Eu, por exemplo, eu sempre tive uma admiração sem limites pelos vietnamitas. Né? O enfrentamento com o imperialismo francês, japonês, depois os norte-americanos, aquela coisa toda. Eu não comungava ideologicamente com as posições do Partido Comunista do Vietnã. Mas o que eles fizeram lá era uma coisa muito admirável, muito extraordinária. Né? E o povo palestino supera até essa... Porque o Vietnã tinha um Estado, né, que era o Vietnã do Norte, tinha um apoio, tudo bem que era um apoio muito confuso e não era muito efetivo da União Soviética, da China. Quer dizer, tinha muitos recursos. Os palestinos, eles, com exceção dos Houthis, do Hezbollah e de outros grupos guerrilheiros, eles lutaram sozinhos. Né? O único país que apoiou a Palestina foi o Irã, que apoiou mesmo para valer. Né? Quer dizer, é uma coisa... É muito grande isso. O pessoal tem que... tem um monte de gente falando, não sei o que, não sei o que lá. Não. Nós temos que desfrutar essa vitória. Independentemente do que aconteça amanhã. Se, por exemplo, amanhã o Netanyahu for obrigado a retomar todo o negócio, vai ser numa base de uma crise muito maior do que hoje. Quer dizer, é uma vitória extraordinária. Difícil até de medir o tamanho dessa vitória. E conseguida sob as condições mais difíceis possíveis. É que a maioria das pessoas não entende como é travada essa luta ali. Né? Eles pensam assim, toda luta é uma luta. Sei lá, por exemplo, o Fidel Castro. Não, o Fidel Castro era mais fácil. Fidel Castro era mais fácil. O governo que o Fidel Castro enfrentava estava caindo de podre. Não quero tirar o mérito do Fidel Castro. De jeito nenhum. Sim. É outra pessoa que eu também tenho uma grande admiração. Mas não é parecido com isso. Aqui, o imperialismo todo, os ingleses, os alemães, os franceses, os italianos, os países nórdicos, toda a comunidade europeia atuou, mandando dinheiro, mandando armas,
fazendo espionagem contra esse pessoal. E eles saem vitoriosos desse enfrentamento. É uma coisa inacreditável. Não, com certeza. Eu entrevistei essa semana o Ali Rabai e a gente falava sobre, né, esse processo, esse momento histórico. E essa luta absurda, porque foi uma resistência muito grande. E o impacto disso, né? Porque a gente não pode deixar de pontuar que o Biden perdeu a eleição, porque um dos pontos foi não compreender o que significava apoiar o sionismo nesse momento, né? Agora ele tenta, né, até tergiversar, dizendo que, olha, o que vem por aí vai ser muito pior, mas ele tinha que ter entendido isso antes, né? É muito complicado. Não quis correr o mesmo risco, né? Ele Né? falou, eu quero que essa guerra acabe antes de eu tomar posse. Exato, perfeito. Ele não quer esse abacaxi para ele, né? Exatamente. Rui, para a gente continuar, antes eu só vou aqui falar com o Jerônimo Colares. Jerônimo, meu nome é Andréia, adoro Maria, mas meu nome é Andréia, então, né, da mesma forma que eu vou chamá-lo pelo seu nome, Andréa Truz. Não tinha lido seu comentário, me desculpe. Rui, em sua opinião, sendo objetivo, qual é a saída para o PT? As esquerdas, trabalhadores, o país. Pesquisa hoje do exame, 38% aprovam Lula e 50% reprovam. Desculpa a gente voltar, mas é que esse comentário tinha ficado, eu tinha perdido. E é um superchat agradecendo também aqui a participação do Jerônimo. Olha, o governo Lula ele precisa de duas coisas. E precisa fazer isso urgentemente. Uma, mudar a política econômica. Ao invés de tirar dinheiro do pobre, ele tem que montar um programa social forte para dar dinheiro para a população pobre. Dois, tem que parar de se apoiar, né, num negócio imaginário, que é se apoiar nas instituições, ou seja, na burguesia, e chamar o povo para a ação. Mas não vai dar para chamar o povo para a ação quando você está de olho, né, em pegar no imposto de renda ou qualquer outro imposto aí o cidadão que ganha dinheiro vendendo coisa pelo Pix. Aí não vai dar. Né? Com essa política não dá para mobilizar povo nenhum. Inclusive, eu acho que o PT ele não mobiliza ninguém porque ele quer ter as mãos livres para fazer essas manobras malucas. Né? Precisa mudar e dar uma guinada aí de 180 graus na política econômica. E, com essa guinada, mobilizar o povo, porque ele vai ficar pendurado na brocha. Os atuais aliados não vão dar sustentação para ele. A extrema-direita, ela é forte. Não adianta ficar falando, é fraca, viu? Quantas vezes eu não vi matéria de gente, inclusive muitas no 247, o pessoal falando, o Bolsonaro está liquidado. Tá. Eu vi a liquidação do bolsonarismo na live de 300 milhões do Nicolas Ferreira. Está muito liquidado. Muito bem. Para gente. Opa, está aberto meu microfone. Fechando aqui, gente. A gente está. Olha, incrível. A gente já está indo para o final. Olha só. Jerônimo, nem tanto. Não, nem tanto, nem tanto. Vamos ficar aqui, tá bom. Eu estou bem aqui. O Jerônimo falando para mim, para senadora, não, não, não. Para a gente fechar, Estados Unidos. Ai, olha, cada uma, vai, vamos lá, mais uma. Estados Unidos banindo o TikTok. Bora, Rui. Isso daí é uma pressão, né, dos serviços de inteligência, por um lado, e da máquina de censura dos Estados Unidos em ação. Né? Os serviços de inteligência alegam que o TikTok seria um instrumento de espionagem, o que diz muito sobre as outras redes sociais. Né? São norte-americanas. Quer dizer, eles não querem ter o TikTok porque o dono é um chinês. Então, eles acham que é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Aí eu pergunto, mas e os outros? São ameaças à segurança de todos os outros países do mundo?
sendo que os Estados Unidos é muito mais agressivo do que a China, que não invade ninguém, não tem base militar em lugar nenhum, né? Eles meio que uma autodenúncia, né? Eu não quero que você faça aquilo que eu faço. Não sei se o TikTok é usado pelos chineses para espionagem, né? Não vou dizer nem que sim, nem que não, porque eu não tenho a menor informação sobre isso. Em segundo lugar, o problema é banir uma empresa que tem muito pouca censura. Só que isso daí vem, bom, é uma medida de censura, mas tem como contrapartida a decisão do Zuckerberg de suspender a censura uma parte da censura no Facebook e no Instagram. Então, quer dizer, não vai ser 100% efetiva. É efetiva, mas é relativamente. E eles propuseram que o cidadão vendesse para uma empresa norte-americana, ele não quis, né? Ele não quer perder o controle da empresa, aí foi banido. Mostra que, né, no final das contas, é censura mesmo, é uma ditadura, né? Esse negócio de democracia norte-americana, isso aí é conversa mole. É uma ditadura brutal, inclusive. Infelizmente, também, o governo brasileiro está na mesma política do Partido Democrata. Isso é uma política do Partido Democrata. Eu vi que vão tomar medidas contra o Facebook e tal, porque por causa do anúncio do Zuckerberg de que, como é que se diz? Ele vai relaxar um pouco a censura. Né? Essa é outra política suicida, na minha opinião. Pois é, inclusive o próprio governo Lula agora prepara uma ofensiva contra mudanças no Meta, nessas políticas de moderação. É sobre isso que você faz essa crítica. Perfeito. Eles entraram de cabeça aí. O Lula precisa demitir o assessor dele, que deve ser uma pessoa ligada ao Partido Democrata norte-americano. Precisa arrumar um assessor mais. Ele já ficou contra a Venezuela. Foi um tiro no pé. Na questão da Palestina, a conduta do governo brasileiro é deplorável. Os palestinos não podem entrar no Brasil porque a Polícia Federal não deixa. Nenhum palestino pode entrar no Brasil, não consegue visto. Já um soldado israelense que houve uma denúncia e a justiça mandou a Polícia Federal investigar, a Polícia Federal deixou ele embora e ainda falou para a justiça que tinha que revisar esse negócio, sendo que o cidadão é notoriamente um criminoso de guerra. O governo tem que pensar, ele vai acabar perdendo o apoio da esquerda toda. Né? Não vamos, olha, deixa eu explicar uma coisa. Não vamos acreditar, né, petistas, não vamos acreditar que, como o Lula é a única alternativa eleitoral viável, que o pessoal vai apoiar ele. O Macron, ele foi com esse truque. O Macron ele falava, a única alternativa a Le Pen sou eu. O pessoal não apoia ele. Perfeito. Mesmo com a Le Pen lá, fungando no... Ele deu uma de Guaidó, né? Ele deu uma de Guaidó, né? Não. É comigo. Não vamos acreditar nisso. Chega uma hora que o pessoal não apoia, pô. Na última eleição, por exemplo, a esquerda que gostaria até de apoiar o Macron já não tinha condições de apoiar o Macron. Na próxima eleição presidencial, se o Macron for candidato, se ele pudesse ser candidato, eu não sei como é que é a lei, o pessoal não vai votar nele no segundo turno. Ele está liquidado. Né? Não vamos confiando nisso. Eu sou a única alternativa e tal, então todo mundo tem que aceitar tudo que eu faço.
porque eu sou a única alternativa. Não é assim. Pois é, olha, a gente está realmente num momento bem complicado, viu? E a gente precisa ficar atento, porque a situação 2026 está aí. Agradecendo o Mauro Sou, os palestinos são heróis modernos, muitíssimo obrigada. O Rui Cabeção falou: responde, Júlio, o seu JAP BR apoiava o Bolsonaro, o Moro, né? Está aqui mais uma questão do Rui Cabeção. Rui, eu passo para você, a gente já está indo para o final. Não entendi também não, viu? De qualquer forma, eu passo para você, a gente está indo para o final, fazer o nosso fechamento de hoje, uma semana bem difícil, mas já deixo aqui, passando aqui para você fazer seu convite também para análise política de amanhã, né? É uma semana contraditória, né? Porque no Brasil a coisa enfeiou, mas mundialmente, né, é como se o sol tivesse nascido com o negócio da Palestina. Então, isso aí mostra também que, apesar de que a esquerda brasileira não tem uma política coerente, o que pode ajudar muito o Brasil é a situação internacional. Queria aproveitar, então vou aproveitar e fazer um pouquinho de propaganda, né? Queria chamar as pessoas a assistir a nossa análise semanal, que nós fazemos ao sábado, 13h, na Causa Operária TV. Nós vamos discutir tudo isso aqui de novo, mais aprofundadamente, que a análise lá tem 2 horas e tanto de duração. E queria convidar também as pessoas a participar, se inscrever no curso que nós vamos realizar a partir do dia 25, que é um curso sobre a crise do imperialismo. Esse curso, o objetivo dele é fornecer os elementos fundamentais que compõem a situação política atual, mundial. Quer dizer, de onde veio essa situação? Qual é a história dela? Como é que ela foi se desenvolvendo? O que aconteceu na China? O que aconteceu na Rússia? O que aconteceu no Irã? Né? O que aconteceu na economia mundial? Então, quem quiser assistir, se inscrever no unimarxista.org.br, que é o sítio da Universidade de Férias do PCO. Para os companheiros aqui do 247, a Andréia e o Atushi, se vocês tiverem interesse, nós vamos dar a inscrição de graça. Massa, vou atrás depois, viu, Rui? Rui, agradecendo muito a sua presença. O pessoal perguntou onde é, já colocaram aqui mesmo no próprio canal, né, no próprio canal do PCO, né, no YouTube, Análise Política, e quem quiser saber sobre o curso também tem, no próprio site do PCO também tem informação, não tem? Informação, sim. Perfeito. Rui, muitíssimo obrigada, bom final de semana. Passo para você, então, se despedir. Agradeço a presença de todos e eu volto às 15 horas no Brasil Agora. Não, é isso. Muito obrigado. Um abraço. E até a próxima, que a gente se vê aqui esporadicamente. Né? Exato. Até a próxima, Rui. Até mais. Tchau, tchau.